Olá, aqui de Portugal, eu, Hélia Bracons, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, vou partilhar convosco uma comunicação intitulada Migrantes, procedimentos adotados no Serviço Social em contexto de Covid-19. Neste trabalho, propomos uma reflexão fundamentada sobre a intervenção do Serviço Social com pessoas migrantes. Pretende-se dar a conhecer alguns procedimentos adotados pelos profissionais face a este contexto de Covid-19. Foram auscultadas 3 assistentes sociais que estão em contacto diário com a população imigrante em Lisboa. Procurou-se conhecer, de uma forma geral, quais os procedimentos adotados pelos mesmos neste tempo conturbado e desafiante e identificar algumas práticas determinantes na ajuda e no apoio às pessoas migrantes e outras, tendo presente uma relação próxima e assertiva, atendendo às necessidades emergentes de cada pessoa. Atualmente vivemos uma situação de catástrofe pandémica e este facto alterou a vida de muitos profissionais, famílias e ainda a dinâmica de muitas organizações. Face à situação de emergência que vivemos e combatemos, o Serviço Social é chamado a readaptar os seus modos de agir, através de novos procedimentos ao nível do planeamento, da avaliação, na garantia de acesso aos recursos, no apoio às necessidades, principalmente naqueles que se encontram em maior vulnerabilidade. Perante esta situação, os assistentes sociais são desafiados a refletir sobre novas estratégias de intervenção face à situação em que se encontram, exigindo múltiplas adaptações. A preocupação e o cuidado estão presentes nos discursos e nas condutas dos assistentes sociais. Como verificamos, o teletrabalho ganhou grande expressão e, apesar desta nova modalidade, os assistentes sociais procuram responder de uma forma direta e indireta às situações de emergência através de instrumentos privilegiados de intervenção. Como referem, neste momento estamos em teletrabalho. Os atendimentos são realizados pelo telefone e por e-mail. Foi desenvolvido um formulário online publicado nas nossas redes sociais, onde as pessoas podem explicar a situação em que se encontram. Para então, podemos encontrar respostas e esclarecer as suas dúvidas. E outro assistente social que refere que esta situação que vivemos levou a que, de facto, a implementação de novos processos e formas de amenizar o risco de infecção para doentes e profissionais de saúde. Relativamente ao atendimento, tal como mencionado, a gestão da pandemia levou à implementação de diferentes procedimentos de forma a minimizar o risco de infecção. Atendendo ao surgimento de novos problemas, os assistentes sociais procuram salvaguardar os serviços e os cuidados a quem mais necessita, através de um atendimento realizado por e-mail ou pelo telefone. Um especial destaque ao apoio psicossocial, uma atenção redobrada, um cuidado na informação dada, a importância do acolhimento e uma comunicação clara e assertiva são elementos essenciais a estabelecer nesta fase de confinamento, segundo os profissionais. Por exemplo, uma assistente social refere, ao receber os formulários, é realizado um atendimento preferencialmente por telefone. Caso não seja possível, este é realizado por e-mail, onde procura-se compreender a necessidade da pessoa. Uma atenção cuidada e uma comunicação clara é muito importante. Relativamente a outro instrumento privilegiado na intervenção do assistente social, a entrevista é uma técnica privilegiada, utilizada constantemente pelo assistente social. Permite conhecer e aprofundar dimensões importantes da pessoa, identificar necessidades e problemáticas particulares, realizar um diagnóstico e conceber um plano de intervenção com o mesmo. A escuta ativa, a compreensão, a proximidade e a interação são elementos fundamentais a ter presente em contexto de entrevista e no trabalho com pessoas em situação de maior sofrimento, nomeadamente com pessoas diferentes ou orientações culturais, como referem os próprios assistentes sociais. Através de uma escuta ativa, procura-se compreender o meio em que a pessoa está inserida, sua cultura, e identificar as suas necessidades. A partir daí, realizam-se as orientações e os encaminhamentos necessários. Relativamente ao encaminhamento, estes são realizados via e-mail e pelo telefone.
Os assistentes sociais nesta fase conturbada constatam uma maior abertura, uma maior interação entre ajuda e solidariedade entre os parceiros sociais. É indicado que em algumas organizações foram até reforçados recursos humanos para fazer face ao surgimento de mais pessoas em situação de vulnerabilidade e a solicitar os serviços. A dimensão humana está mais presente para fazer face às novas necessidades emergentes. Como é referido, os encaminhamentos são realizados via e-mail e também pelo telefone para a nossa rede de parceiros e órgãos respectivos. Relativamente às visitas ao domicílio, as visitas domiciliárias são realizadas apenas para a entrega de bens alimentares e medicamentos a pessoas que não têm a possibilidade de deslocação, sempre com o distanciamento solicitado. Relativamente à criação de uma relação de ajuda, na prática profissional, a relação a estabelecer com a pessoa é crucial. Proximidade, a empatia, a autenticidade, a confiança, o respeito são elementos presentes numa relação de ajuda que se deseja criar e manter entre o assistente social e a pessoa. Em situação de maior vulnerabilidade, é exigir ao profissional uma maior capacidade de adaptação e reinvenção, de forma a estabelecer o contacto e a relação com a pessoa em tempo de confinamento. Relativamente ao tipo de apoio, à ajuda prestada, esta cita-se fundamentalmente nos géneros alimentares, nos medicamentos, na distribuição de roupa e outros utensílios. Os assistentes sociais mencionam que estes apoios são cedidos presencialmente na instituição com os cuidados necessários ou realizados no domicílio. Outros apoios, como o aconselhamento, esclarecimento e encaminhamento para outras entidades, são geralmente realizadas via e-mail e pelo telefone. Relativamente aos impactos já conhecidos das medidas adotadas, apesar de ainda não ser prematuro falar em impactos, os assistentes sociais referem que, de uma maneira geral, estes são positivos. Nesta fase, o apoio prestado tem sido mais de cariz assistencial, com a preocupação de satisfazer as necessidades básicas, particularmente ao nível da alimentação. Mas um serviço de proximidade e atenção a quem mais necessita, melhorando as condições de vida das pessoas mais vulneráveis, são preocupações patentes dos profissionais. Como nota reflexiva, reconhecendo a atuação e a cooperação interinstitucional com base nos princípios fundamentais da profissão, os assistentes sociais no cenário atual são imprescindíveis na garantia de bens e serviços essenciais, atendendo assim às necessidades e particularidades de quem mais precisa, especificamente as pessoas mais vulneráveis, como os migrantes. Os assistentes sociais, nos diferentes contextos de ação, desempenham um papel fundamental na difusão de informação acerca da infecção de Covid-19, intervindo sobre os problemas que emergem desta situação, garantindo assim o acompanhamento, a segurança, a articulação, o esclarecimento, a promoção de informação, o encaminhamento, promovendo assim a integração e, particularmente, assegurando a continuidade de cuidados e bens essenciais. Neste sentido, a promoção da integração de proximidade entre o profissional e a pessoa migrante é fundamental para um trabalho mais atento, assente nos direitos e na igualdade de oportunidades para todos. Para tal, a importância de conhecimento e reconhecimento do outro, da sua cultura, as suas especificidades, são princípios fundamentais a ter presente no contacto, na relação e no trabalho com pessoas migrantes. Ainda mais nesta fase de conjuntura em que todos estamos imersos. Todavia, apesar de vivermos num tempo de incerteza e inquieto, a garantia dos direitos e intervenção junto das pessoas mais vulneráveis encontram-se asseguradas no dia a dia pelos profissionais de serviço social. E termino com esta frase do professor Carlos de Oliveira: todos somos seres humanos, mas somos todos humanos diferentemente. Muito obrigada.